Para você, quem seria um cientista que mudou o mundo ou que teve um impacto enorme na sua vida com a pesquisa que desenvolveu? Em que área da ciência você acha que essa pessoa trabalhou para mudar a sua vida? Física, química, medicina? Como dá para medir esse impacto? No conhecimento gerado pela pessoa? Uma mudança de mundo ou de visão de mundo que aconteceu? Ou vidas salvas? Valor financeiro feito a partir dessa descoberta? E que tal número de pessoas ou até animais alimentados com uma descoberta? É bem provável que muita gente tenha pensado em um cientista famoso como Einstein ou um inventor como o Tesla, e ênfase em um cientista, porque mesmo o ChatGPT assume que é um homem quando eu peço para gerar uma imagem de a famous scientist, sem especificar gênero. Ele só desenha uma mulher cientista quando eu peço um grupo de cientistas famosos, e é um grupo bem europeu, diga-se de passagem. Mas voltando ao tema de quem muda a nossa vida. Apesar dessa imagem mental, algumas cientistas com linhas de pesquisa bem menos famosas podem ter um impacto muito maior do que a gente sabe, inclusive na minha e na sua vida. Se você curte sushi, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da nori, que é aquela alga seca, geralmente verdinha, que se usa para enrolar o sushi. Ela é um ingrediente bem tradicional, usado há mais de 1000 anos no Japão. Só que pela grande maior parte do tempo, foi um ingrediente coletado e não cultivado. Algas como a nori têm um ciclo de vida que é bem mais complicado do que o das plantas que a gente cultiva. Então não rola um estágio simples e muito claro como reservar grãos de soja na colheita para poder plantar de volta na colheita seguinte. Sem saber como plantar a alga, os japoneses passaram séculos colhendo a nori no mar. O melhor que podiam fazer era colocar bambus e outros suportes em regiões de mar mais raso e protegido e torcer para a alga crescer espontaneamente por lá antes de um tufão levar tudo. Alguns anos eram bons, outros ruins, e não se tinha muito mais controle sobre o que fazer. Um tipo de produção que não daria conta da demanda mundial por sushi, muito menos da minha por temaki, e que deixaria ainda mais a desejar no pós-Segunda Guerra, quando o Japão estava começando a se recuperar e crescer. Para a sorte dos japoneses, nessa época uma inglesa chamada Kathleen Mary Drew Baker estava estudando o ciclo de vida de algas, e entre várias dificuldades, como ter que trabalhar sem receber, ela descobriu o ciclo de vida completo de uma alga chamada de Porphyra umbilicalis. Essa alga forma esporos para se reproduzir, mas por décadas ninguém sabia como fazer para esses esporos formarem a alga adulta. Depois de muitos testes, quando a Kathleen colocou conchas no tanque de algas, ela criou as condições dos esporos reprodutivos se fixarem e formarem filamentos que depois geram as algas com folhas grandes que se conhecia. Com essa descoberta inédita, ela publicou seus achados em uma das revistas mais importantes da ciência. Aí, lá do outro lado do mundo, um pesquisador japonês chamado Sokichi Segawa leu esses resultados e resolveu aplicar esse método na nori. Com isso, depois de séculos de tentativas frustradas, graças a Kathleen, descobriram uma forma de semear os esporos que permitia cultivar a nori de ponta a ponta e sair de uma atividade de colher o que tem para algo muito mais próximo de um plantio, o que foi um passo fundamental para gerar um mercado de cerca de 2 bilhões de dólares anuais de cultivo da nori. Se hoje a alga é tão abundante e acessível que a gente pode enrolar um temaki de feijoada com ela, é graças a essa pesquisa básica, sem nenhuma aplicação aparente ou sem a finalidade de gerar novas tecnologias ou curar alguma doença, que a Kathleen Drew fez. E mesmo assim, isso gerou uma descoberta tão importante no Japão que a Kathleen é reverenciada como a Mãe do Mar, com direito a um monumento em sua homenagem na cidade de Uto, construída pelos maricultores que criam nori na região, onde todos os anos a sua contribuição é celebrada no Festival Drew. Se te surpreende alguém numa área pouco reconhecida como estudo de algas fazer uma pesquisa que é tão impactante a ponto de gerar uma indústria de 1 a 2 bilhões de dólares por ano e ter um monumento e um festival em sua homenagem, imagina se isso tivesse acontecido aqui no Brasil com uma produção tão ou muito mais importante do que a da nori. Aliás, não precisa imaginar. Por aqui, uma pesquisadora tcheca chamada Johanna Dobenreiner, que se naturalizou brasileira em 1956, foi trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura, que se tornou a Embrapa, estudando microbiologia do solo, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. E ela descobriu um grupo de bactérias que crescia na raiz de plantas como a grama e a cana-de-açúcar, que faz o papel de absorver nutrientes como nitrogênio do ar e fornece isso para a planta, o que praticamente dispensa o uso de adubo para elas. Até aí tudo bem, já que é algo que a cana já faz sem a gente precisar mexer nisso.
Só que além dessa descoberta, e de ser citada para o Nobel de Química, e de ser a pesquisadora brasileira mais citada no mundo, tem uma outra área de pesquisa da Johanna, que foi justamente a dos micro-organismos que crescem na raiz da soja. E durante o período em que a Embrapa estava trabalhando no desenvolvimento da soja que seria cultivada aqui no Brasil até hoje, pela sua pesquisa, a Johanna defendeu na Comissão Nacional da Soja que o país desenvolvesse linhagens de soja que eram mais adaptadas a usar essa associação com as bactérias que absorvem nitrogênio, enquanto a maioria na comissão estava defendendo que o Brasil seguisse o exemplo dos Estados Unidos e usasse linhagens de soja mais adaptadas para o uso de adubação química. A tese da Johanna prevaleceu, a gente seguiu com linhagens de soja que dispensam fertilização artificial e chegamos onde chegamos com o plantio de soja no Brasil. Dado o volume de soja que a gente produz no país, se estimou lá nos anos 2000 que o Brasil economizava por ano entre 1 e 2 bilhões de dólares, ou 5 a 10 bilhões de reais, só com adubo nitrogenado que a gente deixou de precisar. Isso sem falar na poluição ambiental que nós evitamos e no carbono que deixamos de emitir, porque produzir fertilizante emite muito carbono. E sem atualizar os números para os valores de produção atual. Graças à pesquisa e às ideias de uma cientista que estudava bactérias de solo, a gente acabou lucrando, ou pelo menos deixamos de gastar o equivalente a toda a indústria da Nori. Com a diferença que a gente não tem nem monumento, nem celebração a Johanna por aqui. Em um país que depende da produção de soja, como nós dependemos desde sempre, principalmente atualmente. Imagina o quanto a gente não perde com cortes na ciência, com cientistas que tiveram que sair do país pela falta de oportunidade, ou com as pesquisadoras que não tiveram nem o mesmo espaço, nem o mesmo incentivo para atuar ou apoio para fazer isso. Enquanto os produtores de Nori fazem uma celebração anual a Kathleen Drew, o tipo de atos que os produtores de soja financiam aqui no Brasil é bem diferente. E essa falta de reconhecimento da Johanna Dobenheimer e da ciência como um todo não é só triste, ela é cara, ela é muito cara e ela faz muita falta. Você tem noção de quantas vezes o investimento na pesquisa da Johanna já se pagou para o país? Aliás, o quanto esse investimento já pagou a ciência como um todo? Se você fizer, por exemplo, a soma, depois de anos de orçamento em queda da ciência, o orçamento executado em ciência e tecnologia em 2020 e 2021 somados deu menos de 11 bilhões de reais, o que é um ano do resultado da pesquisa da Johanna, já rendendo para o país 2 anos de pesquisa. Isso pensando só no que a gente economiza ao não usar fertilizantes com a soja que a Embrapa desenvolveu. Eu nem estou falando aqui da produção da soja como um todo ou das dezenas de outras plantas que foram desenvolvidas pela pesquisa científica feita no Brasil, como café, soja, cana-de-açúcar e várias outras em centros como a Embrapa e outros institutos agronômicos ou em universidades públicas. E é por isso que investimento em ciência é isso, é investimento e não gasto. Mesmo num país onde a gente depende muito mais de produção agropecuária do que outras áreas como indústria tecnológica, que normalmente a gente associa com ciência e tecnologia. Um dos problemas da ciência, justamente porque ela é uma ferramenta que trabalha com a ignorância, com o que a gente não sabe, é a falta de previsibilidade. Como nós não sabemos muito do que não sabemos, não dá para antever de onde vão vir as melhores oportunidades, de onde vai vir o retorno para esse investimento em pesquisa e que tipo de conhecimento sendo produzido agora pode ter o maior impacto sobre as nossas vidas no futuro. Mesmo falando só de um lado desse retorno, que é o retorno financeiro, econômico, a gente pode ter situações como essa da soja ou da Nori, onde uma decisão baseada em ciência lá atrás muda o rumo do que a gente pode fazer e faz tanta diferença ainda hoje em dia, décadas depois. Reconhecer o valor do nosso conhecimento e de quem gera ele, de quem faz a pesquisa, investir em mais ciência, em mais Johannas e contar a história delas é um passo fundamental para isso. Do contrário, a gente vai continuar com uma população que paga pela ciência e com produtores que usam dessa ciência alienados sobre o que gerou tanta riqueza no Brasil e o que de fato importa para que a gente seja ainda mais rico e para que mais gente possa de fato usufruir do que nós produzimos. Falando nisso, esse canal aqui tem o apoio de uma instituição que financia não só pesquisa, como divulgação científica, que é o Instituto Serrapilheira. Por isso que a gente faz conteúdos por aqui, com os vídeos como Ciência Suja e esse vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui. Se você quer mais conteúdo como esse, se você quer mais vídeos, mais conversas por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, assim você recebe eles e recebe o nosso podcast, o nosso MesaCast, que é o Não Ficção, trazendo ciência do dia a dia com especialistas, e a gente se vê no próximo.